Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um Café e Diálogos aqui nas dependências do Cowork Matão, salas compartilhadas. E hoje eu converso com Paulo Bernardi, advogado, e tem uma série de qualificações, né? Mas a gente vai limitar aqui advogado e vereador. Bem-vindo mais uma vez, é um prazer sempre recebê-lo. Obrigado, Eliana, obrigado, Igor. Vamos lá, olha, recentemente nós entrevistamos aqui Beraldo, que é uma grande figura em Matão, e o nosso amigo Cucão, né? Que é um ativista da etnia afrodescendente e negro mesmo, como ele gosta de ser chamado, meu irmão da pele preta. E a gente conversou sobre vários assuntos, inclusive eu te convidei propositalmente para a gente entender a questão do famoso Henrique Dias. A gente sabe que Matão já teve esse recinto, esse clube voltado à comunidade negra e que você vem lutando para reativá-lo. Como estão os trâmites, Paulo? Bom, Eliana, vamos fazer um pouquinho de história rapidinho. O Henrique Dias foi criado em 1948 pela comunidade negra como Sociedade Matonense de Homens de Cor. E o propósito, a ata inicial do Henrique Dias dizia que eles precisavam de um clube da comunidade negra. Porque aqui em Matão, naquela época, existia a Società Italiana Stella d'Italia, ou seja, uma sociedade branca e onde os negros não eram permitidos frequentar. E aí então criaram o Henrique Dias. E eu, como matonense, filho e neto de matonense, eu sempre ouvi falar do Henrique Dias, sempre falar do Henrique Dias da Santa Cruz, etc. E com esse contato, muito bom contato com o Cucão, com a comunidade negra, nós começamos a buscar uma possibilidade, junto ao governo do estado de São Paulo, de criar lá no espaço do Henrique Dias uma casa afro. A casa afro, na verdade, seria um centro cultural das tradições da raça negra ou afrodescendente em Matão. É um museu, uma história, alguma coisa da raça aqui em Matão, que foram, juntamente com os italianos, a mola propulsora da industrialização de Matão, enfim, de tornar Matão uma cidade grande. E aí começamos a fuçar, e aí tinha na Vila Santa Cruz um terreno que tem 1.300 metros quadrados, no coração da Vila Santa Cruz, ao lado da Praça Bento Raposo, e fomos começar a procurar essa história do terreno. E o terreno, ele é da prefeitura. A história do terreno é muito simples. A prefeitura, lá atrás, 1960, ela vai pedrada, 59, 60, doou aquele terreno para o Henrique Dias. Tempos depois, o Henrique Dias vendeu o terreno para a prefeitura. Talvez que a prefeitura não pudesse mais fazer investimentos num terreno que era de uma sociedade privada. Então a prefeitura recomprou o terreno. Sim. Por uma questão de não sei porquê e também não vem ao caso, essa escritura de compra e venda acabou não sendo registrada. Então a prefeitura tem o terreno, tem a escritura, até a posse, mas a escritura de compra e venda não foi registrada. E toda vez que você vai buscar recurso público, municipal, federal, estadual, é condição sine qua non que você tenha a posse e a propriedade do terreno. Nós você construir um lugar que não é seu. Você tem que provar primeiramente que é seu. E aí então começamos a procurar informações. Nós ficamos sabendo que em 2017, se eu não me engano, a Prefeitura de Matão entrou com uma ação de uso capião. O que é uma ação de uso capião? A ação de uso capião é quando você tem uma propriedade, mas ela não está registrada no seu nome, você mantém a propriedade por muitos e muitos anos, o tempo que a lei prevê, e sem nenhuma manifestação de oposição, o juiz outorga um título de uso capião para a pessoa pleiteante, no caso a prefeitura. Infelizmente, Eliane, aí nós temos um muro que está sendo intransponível nesse momento e está travando tudo, que algumas pessoas que hoje estão na direção do Henrique Dias e que mudou de nome, questionaram essa ação, contestaram essa ação. Então, enquanto não se resolver a questão dessa contestação, a prefeitura não tem a propriedade da terra. E em não tendo a propriedade na terra, nós estamos sendo travados na questão de obtenção de recursos. Nós temos um contato muito bom através do Cucão com a professora Vânia Soares, que é da Comissão de Liberdade Religiosa da Secretaria de Justiça, trabalha com a Secretaria de Justiça, e nos levou inclusive ao secretário Fábio Pietro. Eu e o Cucão fomos recebidos pelo secretário Fábio Pietro, pelo secretário adjunto Raul Cristiano. Que são pessoas, inclusive, que trabalham muito por Matão. Com certeza, já ajudaram bastante Matão. Trouxemos aqui a caravana da cidadania, que foi lá no Jardim Paraíso, que fez RG, fez um monte de coisa para as pessoas, junto com a Prefeitura de Matão. E aí nós temos essa possibilidade via Secretaria de Justiça. A Secretaria comanda um fundo que chama FIDE, Sim. Fundo de Interesse Difuso. Toda vez que você é multado por algumas coisas, o dinheiro dessa multa reverte para esse FIDE. Sim. Nós conseguimos, por exemplo, o dinheiro do FIDE, que estava parado lá, eu consegui, junto com o William Gaetano, junto com a professora Vânia, liberar, se eu não me engano, R$800 mil para construir a praça lá da
Jardim Aeroporto, se não me engano, Aeroporto. Estava parado o processo lá do FIDE. E esse FIDE conseguiria nos ceder recursos para começar a construção da Casa Afro. O prefeito Cido Ferrari se comprometeu em tornar aquele local uma casa afro, porque ele, na verdade, não seria justo, não seria lógico e nem historicamente importante que nós fundássemos a casa afro, por exemplo, na Nova Cidade, ou Laranjeira, Sim. ou num bairro que não tem ligação. Que a ligação da Raça Negra com o Matão é Santa Cruz. É Sempre a Vila foi, Raposa. a Vila Raposa. É a Vila Raposa, entendeu? A Vila Raposa, que, na verdade, Vila Raposo, né? Que é do Vila Vila Raposa. E depois a tradição começou Vila Raposa, Vila Raposa. Então é ali que é o berço da comunidade negra de Matão. Então é ali que tem que ser construída uma casa afro. Não teria justificativa para ser em outro lugar. Então nós temos essa barreira que nós estamos tentando transpor, né, judicialmente, mas há uma situação que não depende da gente, dependendo da comunidade negra e tampouco nossa, que é essa questão do encerramento do processo com a propriedade plena da prefeitura, e aí então a gente pode tratar dessa outra construção, entendeu? E quem perde com isso é a comunidade negra, não é? Perde porque, veja, vamos ser sinceros, Helena, há muitos anos, eu sou matonense, estou vereador, há muitos anos eu não ouvia falar do Henrique Dias. Para mim, Henrique Dias tinha morrido, entendeu? Não se ouvia falar mais nada do Henrique Dias. Depois que derrubaram o barracão, que acabou caindo por questão de falta de manutenção, isso faz, sei lá quanto tempo, sabe? Então, faz muito tempo que não se ouve falar do Henrique Dias. E nós temos condição de ter lá naquele local essa casa afro, esse centro de tradição da comunidade negra. Acho que é importante que a gente marque essa história de Matão lá na Vila Santa Cruz. Por isso que nós estamos insistindo para que essa casa seja feita na Vila Santa Cruz. Tem alguma previsão desse destrave ou isso vai se arrastar? Eliana, essa é uma resposta que o advogado vai te dar. E é uma palavra que eu odeio. Depende. Depende. Se o pessoal que está contestando a ação hoje protocolar uma petição desistindo, vai estar resolvido. Entendeu? Agora, se continuar contestando, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Aí não tem tempo de demora, porque aí vai talvez perca aqui em Matão, vai recorrer para São Paulo ao tribunal, o tribunal vai demorar para julgar, enquanto isso tudo está travado. Nós não conseguimos que nenhum órgão público, coloque 1 centavo de recurso público ali, nada, zero. É uma pena. Uma pena, judiação. A gente já tentamos, eu sei que algumas pessoas da comunidade tentaram um diálogo com o pessoal que está lá, mas é uma questão difícil. Parece que estão sentados aí na situação e não abrem mão dessa discussão, que para mim, sinceramente, é uma discussão inócua, porque é público e notório, a prefeitura tem uma escritura de compra e venda. Quer dizer, se não for por uso capião, vai ser por outro instrumento jurídico. E por que não registra a escritura? Alguém pode perguntar, o seu ouvinte pode perguntar. Porque na época que foi feito, 1900 ela vai pedrada, não tinha o requinte que tem hoje. Que a metragem tem que ser perfeita, tem que ter rumos, azimuth, divisas perfeitas. Na época era mais ou menos tantos metros aqui, mais ou menos tantos ali. Então esse mais ou menos não se registra hoje. Então por isso que a prefeitura optou pelo uso capião. Os trâmites hoje são muito mais específicos. Sim, com certeza. Então isso está travando toda a operação e esse muro nós não conseguimos transpor. Porque tem essa questão da propriedade. Não consigo no governo do estado, o governo municipal muito menos e o governo federal também não. A gente teria até uma audiência com a ministra Margarete Menezes, né, para tentar o apoio do governo federal. Só que não adianta a gente ir para Brasília. A primeira coisa que eu vou perguntar, cadê a escritura do terreno? Cadê a matrícula? Não tem. Então, nós vamos perder tempo. Nós vamos para São Paulo e essa informação nem precisava ter ido para São Paulo, a gente aproveitou uma viagem para perguntar sobre isso, mas a resposta é clara. Sem a escritura de propriedade plena, os entes estatais não podem investir. E aí, tudo travado. Bom, que se resolva da melhor maneira e que as pessoas tenham consciência que uma comunidade inteira está dependendo disso. Bom senso. Bom senso. Bom, a gente está falando de muro, né? Muro. E em Matão a gente tem um mural destinado às famílias negras, que você também é um grande incentivador do projeto e que a gente tem à frente aí o Cucão, que sempre faz questão de levar anualmente uma homenagem para aquele muro. Recentemente, conversando com o Cucão, eu ainda brinquei com ele e falei assim, eu defendo que isso seja, eu, Eliana Saraiva, defendo que isso seja transformado em museu, não é? Porque ali a gente sabe que está ao ar livre. Sim. Né? Você recentemente fez um projeto de tombamento, é isso mesmo? Nós tornamos aquele local um espaço tombado, ele não pode ser modificado, a única modificação permitida é a inclusão de outras imagens de pessoas da comunidade negra, e é importante esse monumento, estão ali pessoas. Eu falei para o Cucão que efetivamente nós temos que ter um muro enorme, porque muita gente da comunidade negra merecia estar lá. Então, mas é um critério que eles adotam, eu respeito.
tanto eu como o Beraldo, como a Rodonaves, através do Marcão, ajudamos a confecção daquelas fotos ali, meu escritório, na verdade, e tem muita gente que merecia estar lá e vai estar lá, algum certo tempo vai estar lá, mas é uma coisa muito histórica, você vê lá a figura que eu lembro, para mim é muito emblemática, a figura do Tacilhão. O Tacilhão, desde muito menino, eu já vi o Tacilhão descendo com o famoso terno branco dele na escola de samba, né? E tanta gente ali que está ali, a Dorva, a Didinha, né? Então, gente que foram representantes mesmo da comunidade negra em Matão. Então é importante que a gente marque aquilo lá para que ninguém amanhã depois venha derrubar, né? Nós vamos passar, e eu vou passar, você vai passar, mas o muro... A história fica. A história fica. Nós não podemos reescrever a história da maneira como nós entendemos a história. A história está escrita. E uma vez escrita, ela não pode ser apagada. E, Paulo, isso também está ligado a essa questão da construção da Casa Afro? Ou esse espaço poderia ter um espaço particular, como se fosse um museu destinado a essa memória? Na verdade, como a gente chama de Casa Afro, a Casa Afro, com esse nome, é um projeto do governo do Estado de São Paulo, do governo passado, do governador Rodrigo. Nós ficamos sabendo que o governador Tarcísio se encantou com o projeto e está mantendo o projeto da Casa Afro. A Casa Afro poderia muito bem se tornar um centro, como a gente chama eu costumo chamar de centro de tradição da comunidade negra. As tradições da comunidade negra deveriam estar na Casa Afro. Então, ser um local de encontro literário, encontro de cultura, encontro de educação e, obviamente, poderia ser um espaço de um museu. Essas fotos poderiam eventualmente ser colocadas na casa, outras fotos colocadas num espaço reservado lá na Casa Afro. Tem espaço para tudo, tem espaço para a gente fazer muita coisa. Muita gente deve ter muita coisa ligada à comunidade negra aqui em Matão e a história está se perdendo. E nós tivemos muita sorte que, graças a Deus, uma neta do seu Tacílio, do Tacilhão, acho que é Michele o nome dela, se eu estiver errado ela me perdoa, mas acho que é Michele, ela conseguiu recuperar o livro número 1 do Henrique Dias. Olha que maravilhoso. O livro de atos número 1, de 13 de maio de 1948, uma reunião preliminar, e onde está escrito que é a Sociedade Matonense de Homens de Cor. E depois, logo em seguida, por uma questão do Departamento de Diversões Públicas, se eu não me engano, precisou ser alterado o nome e aí então colocaram Henrique Dias. Mas a concepção inicial é Sociedade Matonense de Homens de Cor. E o cor com acento circunflexo, é cor antigo mesmo. A cor né? antiga. Exatamente. E lá tem a assinatura do Juvenal dos Santos, a assinatura de, gente que a gente conheceu. Então, gente que conheceu e que... Pena que eu não soube disso há 20 anos atrás. A gente está perdendo, eu tenho muito pesar da nossa perda da história. Nós perdemos tanta gente que poderia narrar fatos da história de Matão e que vão ficar no esquecimento. Eu agradeço as suas informações e quando quiser voltar, a casa está aberta, a porta está sempre aberta para você, Paulão. Muito obrigado, Eliana, muito obrigado, Igor, pela gentileza da participação mais uma vez. Estou sempre à sua disposição. Você liga, a gente agenda, vem aqui e aqui perguntou, a gente responde. Tá certo. Muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Para você que está nos acompanhando, eu desejo um excelente final de semana. Mas antes eu quero registrar aqui um abraço muito particular à equipe do Beraldo Perfumaria, que é sempre parceira de vários projetos em Matão. Então, a toda a equipe do Beraldo, a você também, Cucão, um amigo querido, um grande abraço, um excelente final de semana para vocês e a gente volta na próxima semana aqui nas dependências do Cowork com o próximo Café e Diálogos. Até lá!